Papo aberto. Oi, galera. Aqui quem fala é Ronald Abreu, ator dublador do Gear do Super Choque, Buford de Phineas e Ferb, Podrick de Game of Thrones. E eu estou hoje aqui no canal Galera Mix, participando da live do Dia do Dublador. Eu espero que vocês gostem, foi feita com muito carinho. Obrigado. Fizeram uma forca pra mim também, mas Lord Tywin soube que o nome da minha família era Payne e me perdoou. Me mandou para King's Landing como escudeiro do filho. Lord Tyrion sempre foi bom pra mim. Você é a melhor guerreira que eu já vi. Venceu o perdigueiro. Me orgulho em ser seu escudeiro. O último a chegar no topo da montanha é uma esponja gordurosa. Vejo você lá em cima, seu lentinho. Aí a gente tá ficando pra trás. O que tá acontecendo? Temos que aliviar a carga. Mas alivia o meu mau humor. Ai, 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 ai. Leão da montanha. Olha aí a sua chance, mano. Deixa eu ouvir o papo brabo que você vai mandar pra ela. Que saco! Me daria a honra? Cara, você parece uma carta formal. Isso não é nada convincente. Oi, Frida. Legal. Aí, olha só, eu tenho que ir. Boa sorte com o seu teste. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Rogério de Souza, do galeramix.com.br, e tá começando por aqui mais um programa especial, um papo aberto sobre dublagem. Hoje, dia 29 de junho, que é dia do dublador. Data em homenagem aí a esses profissionais que emprestam a sua voz para que a gente possa acompanhar produções internacionais, como filmes, novelas, desenhos e séries. E para falar sobre esse assunto, temos hoje na nossa bancada a socióloga e comunicadora Quércia Selimari, da cidade de Macapá, do estado do Amapá. Tudo bem, Quércia? Tudo bem, querido. Boa noite a todos aí do Galera Mix. Para mim é um prazer estar com vocês mais uma vez, falando sobre esse assunto que eu amo, dublagem, Apesar de não ser dubladora, mas eu amo esse assunto. O jornalista e fotógrafo Teco Barbero, de Sorocaba, São Paulo. Boa noite, Teco, tudo certo? Boa noite, Rogério, boa noite a todos que acompanham aí o Galera Mix. Muita satisfação estar aqui mais uma vez para falar de um assunto que eu adoro, Dublagem marcou muito a minha vida, marca até hoje, e é sempre um prazer falar desse tema. E claro, a gente não poderia falar de dublagem sem ter a participação de um dublador no nosso programa, diretamente do Rio de Janeiro, Ronald Abreu, ele que tem mais de 25 anos de carreira. E entre os seus personagens mais marcantes estão o Gear, de Super Choque, e o Podrick, de Games of Thrones. Olá, Ronald, tudo bem? Olá, boa noite a todos. Boa noite, Rogério. Boa noite, Teco. Boa noite, Kércia. Prazer estar aqui com vocês. Vamos bater um papo aí. Para você, que veio do Maranhão, como foi a sua carreira no início da dublagem, a importância que ela teve para você até aqui? Eu vim muito novo para cá. Eu cheguei aqui no Rio de Janeiro com 19 anos. Sim. E 18 para 19, na verdade. Eu completei 19 já aqui no Rio. Mas a dublagem só me foi apresentada uns 4 anos depois. Porque até então eu assistia muito filme, muito desenho, mas muita novela mexicana, mas eu não sabia o que era dublagem, até porque também eu não me ligava porque a dublagem é uma, quando ela é bem feita, quem está assistindo nem percebe que aquela atriz, aquele ator, aquele boneco que está ali batendo boca, que está falando, que está transmitindo uma emoção, as pessoas não percebem que aqueles personagens ali na tela não são brasileiros, A gente acredita realmente que são brasileiros. Então, para mim, passava desapercebido. E, certa feita, uma amiga minha veio com um jornal onde tinha um anúncio de um curso de dublagem, falando: Ronald, olha só, um curso de dublagem aqui, mas é só para atores. Eu adoraria fazer, mas eu não sou atriz. Por que você não faz? Não tô afim, não. O que é isso? O que é dublagem? Olha só a inocência da criatura, Aí ela foi explicar o que era dublagem. Eu falei: tá, não, meu lance é teatro, não tô afim. Ela falou: vai lá ver, de repente. E ela me incentivou muito, Foi aí que eu fui fazer o curso, fui conhecer o curso, fiz o curso com a Sumara Luiz, foi minha mentora, professora.
né? A Tsumara, que é a famosa dona da voz da Gata, do seriado da Gata e o Rato, né? Dos anos 80, 90, entre muitas outras atrizes. E no primeiro dia de aula eu já me apaixonei por aquilo que eu estava vendo e ouvindo ali na minha frente. E a partir daí não parei mais. E o começo foi difícil, porque depois de terminado o curso, eu tive que bater de porta em porta de estúdio para me apresentar, para pedir que os diretores escutassem a minha voz, escutassem o meu trabalho, para me avaliar, para ver se poderiam estar me aproveitando de alguma forma em algum personagem. O começo é sempre um pouquinho difícil, mas como eu entrei para vencer, eu falei, não vou desistir, aqui é meu lugar e é aqui que eu quero ficar. Estou aí até hoje. Todo começo é difícil. Mas falando em começo, né, Rogério, a dublagem ela não é tão nova aqui no Brasil, né, Rogério? Em 1930, o diretor de cinema Jacob Carey, juntamente com seu colega Edwin Hopkins, lançam o primeiro filme dublado, The Flyer, o primeiro da história que permitiu que as vozes originais fossem substituídas sem causar prejuízos ao som original do filme. No dia 10 de janeiro de 1938, na cidade de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, na Cinelab, tivemos o primeiro filme dublado no Brasil, A Branca de Neve e os Sete Anões. A Branca de Neve, que foi dublada pela cantora Dalva de Oliveira. Sim, exatamente. O primeiro desenho foi da Branca de Neve. Agora, eu não tenho certeza, eu tenho uma dúvida que eu não posso responder para vocês agora, se a dublagem começou pela necessidade, pela parceria que o seu Herbert fez com o Walt Disney, trazendo os desenhos para cá, para serem dublados aqui, ou se já havia, porque o seu Herbert ele já trabalhava com cinema aqui no Brasil, né? Então ele, eu não sei se foi antes ou depois que ele começou na Herbert, além de usar os estúdios para rodar os filmes, para gravar os filmes, eles precisavam, às vezes, numa cena ou outra, fazer a dublagem daquela cena, porque ou a cena era externa, o áudio não ficou legal, ou houve algum problema de áudio durante a gravação e eles precisavam dublar essas cenas. Só que aí eu não sei precisar se isso foi antes do primeiro desenho dublado ou se foi pouco depois. Falando em Herbert Richards, né, todo mundo se perguntava quando era criança quem é Herbert Richards, né, que versão brasileira, né? A gente tem vários hoje em dia, mas o mais famoso até hoje é o Herbert Richards. Não tem jeito da gente não lembrar. Na sessão da tarde, no cinema em casa, né? O Ricardo Mariano que dava voz a essa locução, né? Versão brasileira Herbert Richards, e todo mundo perguntava quem era o Herbert Richards. Você chegou a conhecê-lo? O seu Herbert, sim. Cheguei a conhecê-lo, transitava pelos corredores da Herbert, dando bom dia, boa tarde, boa noite para ele sempre. Ele sempre estava na empresa ali, bem forte. Era um senhor muito educado, com uma postura muito altiva, né? Mas de uma educação, sempre tratando todos muito bem. Era uma figura boa de se ver, boa de se encontrar. Da época que você começou para agora, o que você acha que mudou, assim, lógico, a gente sabe que hoje as pessoas gravam separado e tal, mas do que você viu na época para hoje, mudou o conceito da dublagem? O conceito da dublagem em si não mudou. Eu acho que houveram adequações devido a toda essa transição. Porque quando eu comecei, estava se passando uma TIC para DA, que era os modos de gravação. Tempo depois veio o Pro Tools, que é o sistema que se trabalha até hoje. São várias pistas, né? Para gravar. Exatamente. Na Almatic eu acho que era só uma, na DA passaram a ter 2 pistas. E aí depois, com o advento do Pro Tools, a gente teve um número maior de pistas e hoje a gente tem um número infinito de pistas aí para gravar. Então, para quem não sabe, o Pro Tools, né, Ronald, é um programa, aliás, né? Programa. Que era utilizado para fazer música, gravar música, né? Colocar instrumento e tudo mais. Aí passou para dublagem também. Né? Foi aproveitado na dublagem.
E o engraçado é que cada vez que a gente tem uma mudança muito significativa dentro do nosso trabalho, isso eu acho que em qualquer área, mas dentro da dublagem a gente sentia muito isso, porque era essa novidade de, logo no começo, quando a gente gravava, naquela época, se tinham 4 personagens na tela, então os 4 dubladores tinham que estar ali, dublando todo mundo junto. Se tinham 8 personagens, os 8 dubladores tinham que estar ali. Então era um valor humano muito grande, uma troca muito legal. Com a mudança, né, de maquinário, forma de gravação, isso pôde ser expandido, diluído, por assim dizer. Então, hoje em dia, praticamente, mesmo que seja um vozerio, a gente não tem mais, ainda mais no tempo que a gente está hoje, né, da pandemia, mas um pouco antes a gente já não precisava mais estar todo mundo junto numa cena para poder gravar aquela cena. Gravava cada um no seu tempo, isso facilitou pro dublador, porque a gente tem como negociar horários para não perder. Em compensação, a gente quase não dubla mais lado a lado com os nossos colegas. A gente encontra muitos colegas no hall de espera da casa, né, de dublagem. A gente escuta muitos dubladores dizer o seguinte: agora a gente pega as coisas meio prontas, né, e não tem a sequência do outro dublador, a gente não ouve, né, o outro dublador. E isso muitas vezes é um ponto que dificulta, porque eu não tem o mesmo clima, porque eu tô saindo de uma cena, tô ouvindo uma cena de um, já vem a minha, depois já vou ouvir a outra, de outro, depois já volta uma próxima minha, né? E aí eu vou entrando no clima, e agora, nesse formato, eu não consigo entrar no clima. Isso no seu caso, você se incomoda por isso? Preferia que fosse todo mundo junto? Enfim. Porque falta o feedback do colega, né? Se alguns diretores, e eu acho que aí está o papel importantíssimo da direção, por dublarmos separados, quando a gente entra no estúdio para dublar um determinado personagem, o diretor já explica: olha, a cena é essa, o personagem é esse, tem esse perfil, vai acontecer isso, então ele já dá o mote da cena. Quando tem algum diálogo importante, o diretor geralmente passa o gravado do colega que já gravou pra gente. Isso quando tem um colega que gravou na nossa frente. Quando não tem, a gente dubla praticamente às cegas, quer dizer, sem esse feedback do colega. E aí o nosso colega que vem depois da gente, que vai dublar naquela mesma cena, vai ter esse feedback porque a gente já gravou. Então, eu acho que isso desmantela um pouquinho o processo de construção. De naturalidade também, né? De naturalidade, isso é muito importante. A direção está sempre atenta, porque senão acontecem problemas sérios que a gente vê aí de vez em quando, e eu falo sem medo de ser feliz, e todo mundo já assistiu um filme onde o personagem está dialogando com o outro e o primeiro personagem fala assim: tá, mas aquela parede ali é branca. Aí o outro responde: não, aquele muro ali é branco. Quer dizer, meu Deus. Tá vendo? Não, eu tô dando um exemplo bem... Não, mas acontece. Mas acontece muito. Porque às vezes essa continuidade, se o diretor não estiver atento a isso, acaba que o colega que está entrando depois não vai ter esse feedback. É um erro de continuidade de dublagem, né? Quem fala um tanto de erro de continuidade de cena e já tem um de dublagem. Tem uma coisa assim que eu venho percebendo, especialmente com essas novas dublagens de home office, né? Eu estava assistindo um dia dentro de uma produção, que é uma novela, que está num stream famoso, e a gente ouvia o dublador, a dublagem ficou muito bem feita, porém, na hora das risadas, a gente ouvia a risada original, na hora dos espirros, das tosses, era estranho, porque a gente estava ouvindo a voz do dublador ou dubladora, e quando era na hora da risada, né, gemidos, alguma coisa assim, era o original. Tava muito esquisito isso. Mas acontece isso muito, não é só por conta do home office, não, isso já acontecia antes. E algumas reações, o próprio cliente prefere que não sejam feitas, entendeu? Uhum. Então, dependendo da reação, fica no original. Mas isso já acontecia antes do home office. Eu vi uma entrevista da Selma Lopes comentando sobre isso, que ela até sugeriu para o diretor dela: não, vamos fazer aqueles né, para não ficar
não tirar, né, a naturalidade. E, além disso, dificulta a interpretação, né? Porque Com certeza. quando você está no espírito ali, você consegue interpretar melhor do que friamente, né? Você não tem a continuidade da cena, né? Olha a palavra continuidade aí aparecendo de novo. Você grava a sua fala, tem que ficar quieto para a reação não ser feita e depois voltar com a fala. Então isso quebra um pouco essa dinâmica. E a Selma é maravilhosa nisso. Eu fui pupilo da Selma também durante um tempo, quando a Selma começou a dar cursos de dublagem. Eu fui o técnico de áudio dela nos cursos e aprendi muito com ela ali. Eu já era dublador. Frisar, né, Ronald, que ela tá dublando ainda e é uma pessoa que tá, assim, já tá bem Ativa. idosa, mas porém tá na ativa, né? É isso que a gente tem que parabenizar pelo trabalho da Selma. Se chegar até ela essa entrevista, a gente costuma dizer que ela é o Drummond, só que feminino, né? Uma pena que o Drummond não possa mais estar dublando, mas ela é como se fosse o Drummond, né? Porque a experiência que ela tem é imensa. A experiência, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou amigo pessoal da Selma e eu posso dizer, eu me sinto um velho perto da Selma, porque a Selma dá canseira em qualquer jovem por aí, entendeu? Porque a energia que essa mulher tem é impressionante. Ela é apaixonada, né, pela dublagem, pelo teatro. A gente vê que ela ainda participa de bastante entrevista, então ela realmente transmite essa energia. Nem parece que ela tem isso tudo de idade, né? Não parece. E ela passou agora recentemente pelo problema do Covid, né? Ela pegou essa doença e teve uma recuperação maravilhosa, tá aí firme e forte. Graças a Deus, sem sequelas, sem graves problemas. E assim, você falou da Selma. A Selma é uma atriz completa. Eu tive o prazer de trabalhar com ela na dublagem, de dividir bancada, a parte técnica para ela nos cursos. Eu tive o prazer de dividir palco de cena de palco com Selma Lopes. Eu digo para todo mundo que a Selma, para mim, é minha mãe na dublagem. Ô Ronald, fala um pouquinho pra gente sobre alguns dos teus personagens mais marcantes, aqueles que os fãs comentam nas redes sociais. Esse personagem marcou minha infância. Olha, eu sou ruim demais para lembrar de nomes, mas eu posso citar 3 nomes assim que de cara já me remetem aos fãs, que foi o Gear do Super Choque, desenho Super Choque, que era o melhor amigo do Super Choque. Virgil. Muito bom, muito bom. E aí, por conta desse desenho que a gente terminou de dublar ele em 2003, já vai fazer 20 anos daqui a pouco, meu Deus. Por conta desse desenho, eu hoje tenho o prazer de estar dentro do estúdio com colegas, marmanjos, e para eu falar com a pessoa eu tenho que olhar para cima e aquela criatura dizendo assim: você fez parte da minha infância. Isso é muito estranho, mas é muito gratificante também. Mas você fez parte da minha infância. Eu lembro do Luiz. Com certeza fez parte da minha também, acompanha até hoje, sempre que tem aí. A gente acompanha. Continuei fazendo parte da infância de algumas gerações, como agora recentemente tivemos o final do desenho do Phineas e Ferb, que era o desenho da Disney, que eu dublava o Buford, que era um garotinho gordinho, picante, vivia com uma camisa preta e uma caveira estampada na camisa. Eu amava fazer aquele boneco, amava, nossa, minha paixão. O Podrick de Game of Thrones, que eu dublei na 3ª e na 4ª temporada. Game of Thrones, eu já tinha dublado vários outros personagens convidados antes, nas outras temporadas, mas aí quando entrou o Podrick, o diretor que dirigia na época a série, que era o Sendin, ele falou: Ronald, eu vou perder o meu melhor Coringa, mas eu quero te dar esse personagem, e aí me deu o Podrick, que eu fiquei muito feliz também de fazer. E agora, recentemente, eu tenho dublado o Brad, que é o personagem do Mythic Quest. Sim, o Brad, olha que legal. É da Apple, né? É dos filmes da Apple. É sim. da Apple. E assim, tô muito feliz em dublar esse personagem.
Na verdade, esse boneco não era meu, esse boneco era do Yuri Calandrino, que é um dublador aqui do Rio, amigaço meu, muito querido. Ele foi escalado para fazer o trabalho, só que ele teve um problema de estômago muito sério e não pôde, infelizmente, fazer os primeiros episódios da série. O cliente estava apressando e a diretora me chamou, me explicou, chamou ele também, falou com ele. E aí eu gravei, depois eu entrei em contato com ele, conversei, ele falou, não, a Maria Ângela me explicou, eu que não posso fazer, não pude fazer mesmo, mas ele está em boas mãos, meu personagem está em boas mãos e é Deus, segue, vai em frente. E aí tô com esse personagem até hoje. Tem alguns personagens que a gente entra sem querer, o Buford foi um, né? O Buford, eu fui chamado para fazer pontinhas no desenho. Sim. Aí apareceu esse personagem ali e o diretor falou assim, faz esse garotinho aí. Eu fiz e o garotinho se tornou um dos principais do desenho. Coisas da dublagem. Se a gente for pensar na dublagem como um todo, o que vem à cabeça? E aí eu queria ouvir tanto da Kércia quanto do Ronald, do Rogério. O que vem na cabeça de vocês, assim, nesses anos todos? O que liga vocês à dublagem? Para mim, tudo que eu vou pensar de televisão, do que eu já assisti, de desenho animado, que representou, toda a minha formação enquanto pessoa, porque a minha geração acompanhou muito a televisão, né? O videogame estava surgindo, a internet não era algo tão popular, né? Começou a se tornar popular ali depois de 2003, 2004, mas a televisão praticamente acompanhou a nossa infância, né? Por isso que a dublagem é tão importante para mim, assim. Para mim a dublagem é importante porque para mim ela é referência, né? Eu não tenho referência visual do personagem, então a voz é a referência. Então se eu falo com Ronald, por exemplo, eu falo com todos os personagens dele ao mesmo tempo, né? Digamos assim. E se eu falo com outro dublador também. Então a voz é a referência de tudo para mim quando se trata de dublagem. E, então, independentemente da aparência do desenho ou da pessoa, né? Tanto é que eu não imagino como esses atores de Hollywood são, que as pessoas falam assim, fulano é muito bonito, fulano é assim, né? Fulano é loiro, fulano eu não imagino como é que eles são, nem os desenhos, só se tiver a audiodescrição da imagem, né? Porque a voz, para mim, é a referência. Então, dublagem, para mim, é referência, literalmente falando. Eu fico tão emocionado ouvindo a Kércia falar, porque, além dela, eu já tive esse retorno de alguns outros fãs de dublagem que vieram me contar quão é importante a dublagem na vida de vocês e precisam dessa referência. E eu fico emocionado com isso, porque o nosso trabalho, pelo menos para mim, eu acho que posso falar em nome de todos, porque eu acho que quem está na dublagem hoje faz por amor, porque a cada momento que a gente faz um trabalho, que a gente entra no estúdio para gravar alguma coisa, a gente está trabalhando com uma emoção diferente. Então isso é um exercício contínuo, é um exercício permanente, é um crescimento permanente. Tanto é que depois que eu entrei na dublagem, eu pude abrir ainda mais o meu leque como profissional, como ator, para outros trabalhos fora da dublagem, porque a dublagem é um exercício, você não trabalha com o físico, mas você trabalha com o mental e o emocional muito fortemente, e isso é marcante na vida de nós profissionais. A dublagem, para mim, ela é sinônimo de compreensão visual, porque eu sou baixa visão, né? Então consigo ver as imagens, mas a dublagem foi, principalmente na época de criança, um grande guia para que eu conseguisse diferenciar um personagem do outro e estimular a minha visão. Então eu sou muito grato a todos os dubladores aí, principalmente aqueles que marcaram aí o início dos anos 80, porque foram realmente a referência
para que, se eu tenho um pouco de visão que eu tenho hoje e consigo direcionar um pouco ela, foi muito por conta desse trabalho. Então eu agradeço publicamente aqui a todos os dubladores, né, nesse dia de vocês, pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem pela gente, né? Obrigado em nome de todos. Pode ter certeza que eu estou agradecendo em nome de todos os dubladores, porque essa tua fala é muito, muito forte, muito pertinente e muito emocionante também. Obrigado de coração. Muito bem, gente. Agradeço de coração a participação de vocês aqui no nosso programa. Já quero deixar aberto aqui o espaço para futuramente a gente fazer uma nova conversa com o Ronald sobre dublagem, que é um assunto bacana. E quando a gente reúne Teco, reúne Kércia, pessoas que são apaixonadas por dublagem, né? Pessoas que se dedicam de uma forma ou de outra também à dublagem, porque a gente sempre busca divulgar o trabalho dos dubladores, busca divulgar essa profissão tão bacana, que é tão importante, né? Como foram esses depoimentos tão importantes que mostram que a dublagem não é apenas uma tradução, mas sim uma forma de acessibilidade, que dá condições para pessoas com deficiências, crianças, pessoas analfabetas, de acompanharem obras em outros idiomas, né? Em outras línguas. Como foi pro Ronald também, porque ele acabou se tornando, né, dublador. Então, Ronald, sim, obrigado mesmo de coração pela tua participação. Eu que agradeço. Eu posso falar só mais uma coisinha rapidinho? À vontade. Se não for estourar o tempo. É que por conta dessa nossa situação que a gente está vivendo, da pandemia, muitos dubladores, inclusive os mais idosos, ficaram em casa, não estão trabalhando, estão em situação de vulnerabilidade, né? Então estão precisando de ajuda e tudo mais. Então nós fizemos junto com uma equipe muito grande, foi feito um site chamado nossasvozes.com.br, onde cada um que é fã de dublagem, que queira presentear alguém, seja de aniversário, casamento, ou simplesmente presentear numa data especial, pode entrar nesse site. Ali vai ter um leque de dubladores, onde ele pode escolher a voz do dublador do seu personagem preferido, para que esse dublador mande mensagem para aquela pessoa e presenteie aquela pessoa com a voz do seu personagem favorito. Isso é uma forma de a gente estar arrecadando fundos para ajudar essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, tá? Então, eu peço até desculpas por estar utilizando o espaço aqui para essa divulgação, mas é porque é para uma causa muito nobre. Você pode dizer quem está lá no site? Porque as pessoas já ficam mais animadas para ir também, né? Sim, Garcia Júnior, a Marisa Leal, a Miriam Fischer, Gutenberg, esses são muitos. Eu. Vou deixar o link na descrição para as pessoas que acompanharam a nossa entrevista poderem entrar lá, né? E, enfim, escolher um dublador e tal. Que é bacana. Agradeço. www.nossasvozes.com.br. Tá bom? Obrigado, gente, de coração mesmo. Eu que agradeço muito, muito mesmo, sem palavras para agradecer a sua participação aqui conosco, querido. E eu, como disse no início, eu amo falar de dublagem, adoro falar de dublagem, não tenho palavras para descrever o quanto eu gosto de falar de dublagem, né? Agradeço a você e até uma próxima, querido Rogério Teco. Estamos aqui para ajudar e contribuir no que precisar. E feliz Dia do Dublador a todos vocês, queridos dubladores do meu coração. Obrigado, Kércia. Obrigado, Teco. Obrigado, Rogério, pelo convite. E podem contar comigo sempre. Teco, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Obrigado, Rogério, mais uma vez pelo convite. Obrigado, Kércia, pela participação. Sempre bacana estar junto. E muito obrigado, Ronald, por essa participação, né, em comemoração ao Dia do Dublador. É uma profissão que a gente admira muito e foi um prazer aí participar desse programa especial. Um abraço e até a próxima. E é isso aí, pessoal. Se inscreve no nosso canal quem não está inscrito ainda. Comente aí embaixo o que a dublagem significa para você, né? O que ela significa para sua vida. Dê um like para ajudar o nosso canal a continuar crescendo. E até o próximo programa.